Mensagem pregada no domingo 20 de setembro de 2020. Tema da mensagem: vivendo uma vida missionária. O entendimento bíblico a respeito do assunto, o ensino claro das Escrituras, os cristãos são chamados a viver uma vida missionária. Os cristãos são chamados a viver como missionários para um mundo perdido, para um mundo sem Deus, para um mundo sem esperança. No dizer do apóstolo Paulo, vivemos como embaixadores da reconciliação. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, ele diz: Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Nessa perspectiva do chamado de Deus para cada um de nós como missionários, o livro de Atos é vital para o entendimento, o nosso entendimento, a nossa compreensão como crentes. Podemos e devemos viver uma vida missionária no contexto da vida diária. Como missionários, missionárias, como embaixadores e embaixadoras de Deus, todo dia, o dia todo. Então, nessa perspectiva, acompanhe comigo o relato que Lucas faz a respeito da expansão da igreja. O verso 15 de Atos nos relata que o início dessa comunidade reunia cerca de 120 pessoas. Eram 120 discípulos de Jesus. Em Atos 2, verso 41, Lucas relata que o número dos discípulos sobe para 3.000. E já na sequência, Atos 4, verso 4, já são 5.000 os discípulos, os seguidores de Jesus. E Atos 8, verso 4, os crentes agora estão indo por toda parte do Império Romano, testemunhando da nova vida em Cristo. E o verso 31 de Atos 9, Lucas relata que a igreja segue crescendo em número e agora está chegando e se expandindo até a Judéia, Galiléia e Samaria. Perceba o seguinte: entre Atos 1 e Atos 9, passam-se 5 ou 6 anos, mais ou menos. Como explicar um crescimento tão rápido em tão curto espaço de tempo? Como explicar isso? Atos 2, verso 47, é muito claro ao dizer que era o Senhor que acrescentava a cada dia à igreja os que iam sendo salvos. Mas o texto também de Atos 2 nos informa que isso era resultado de um determinado estilo de vida daqueles crentes. O verso 47, ainda de Atos 2, diz: enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto isso, o quê? É a minha pergunta, é a sua pergunta quando você lê enquanto isso. Enquanto isso, o quê? Enquanto esses crentes viviam um estilo de vida, eles viviam uma maneira
de viver que, em primeiro lugar, os identificava como verdadeiros cristãos. E, em segundo lugar, atraía pessoas para a comunidade cristã, enquanto eles viviam. E esse é o testemunho do livro de Atos. Atos, capítulo 11, dos versos 19 a 26, eu vou ler para você, diz o seguinte: os que foram dispersos se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, diz o relato de Atos, e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E a respeito desse Barnabé, o texto diz que ele era homem bom, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11, verso 24. Mas o verso 25 continua dizendo que depois Barnabé foi a Tarso e ele foi à procura de Saulo. Saulo, há 12 anos atrás, aqui, havia tido um encontro com Jesus e ele estava numa espécie de quarentena lá em Tarso. E Barnabé vai à procura de Saulo e o traz para Antioquia. E durante 1 ano e meio se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, registra o texto de Atos 11, verso 26, em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez, chamados de cristãos. Então você percebe a descrição aqui da maneira como esses crentes viviam. Isso fez com que eles fossem identificados como cristãos, porque eles não se autodenominaram cristãos. Eles não se apresentaram ali como cristãos, mas eles viviam como cristãos e por isso foram chamados cristãos. De uma forma que foram atraídos em função dessa identificação, essas pessoas foram atraídas a Jesus também. Eu quero pedir para você perceber aqui que foram os crentes que haviam sido dispersos, que testemunhavam do Evangelho. Essas referências que eu li anteriormente para você. E quando chega a Jerusalém a notícia de que muitos ali em Antioquia haviam se convertido, veja bem, não é um dos apóstolos que vai a Antioquia para fortalecer a fé daqueles novos convertidos, mas é um membro da igreja lá de Jerusalém, chamado Barnabé. Mas esse Barnabé, como nós lemos aqui, não era um membro qualquer da igreja. Era um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé. Foi assim que a fé cristã se espalhou tão rapidamente, mesmo sendo uma religião ilegal, mesmo sendo uma religião sem prédios, mesmo sendo sem Bíblias disponíveis para todos os cristãos, mesmo sendo sem uma liderança local, profissional, porque você vê aqui em Antioquia que não foram os apóstolos que foram lá, foi Barnabé, um membro da igreja. Um
um crescimento que acontece numa cidade totalmente improvável. Porque a população de Jerusalém era uma população extremamente hostil. Você se lembra que foi a população de Jerusalém que pediu a crucificação de Jesus. Portanto, mesmo num ambiente como esse, em condições como essas, pouco mais de 5 ou 6 anos, essa igreja cresce e se espalha. Lá pela metade do segundo século, Justino Mártir escreveu: não existe nenhuma raça na terra que não esteja representada entre os convertidos à fé cristã. Um pouco mais para o fim do século, Tertuliano também escreveu dizendo: acabamos de entrar em cena e já fazemos parte de todas as instituições, vilas, cidades fechadas, fortalezas, do Senado e inclusive do Fórum. Então é muito claro para mim, quando leio o livro de Atos, a mobilização dos crentes desde o início para a expansão da igreja, a partir das suas casas, nesse processo missionário e evangelístico. O próprio Senhor Jesus, ele é exemplo disso, pois ele iniciou o seu ministério, sabe aonde? Na sua própria casa. A palavra de Deus relata que depois de ser batizado por João Batista, 2 discípulos de João Batista encontram Jesus. E Jesus, note, os convida para a sua própria casa. E nessa convivência com Jesus, com os familiares de Jesus, estes 2 discípulos se fortalecem na sua fé e tornam-se discípulos de Jesus. Quer outro exemplo da vida de Jesus? Depois de escolher os 12 apóstolos, aonde Jesus vai primeiramente? Ele vai, em primeiro lugar, às cidades onde moravam esses apóstolos, esses escolhidos, onde moravam os familiares desses discípulos. E, com certeza, reunindo-se com eles nas suas próprias casas para anunciar-lhes a chegada do reino de Deus. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela maneira de fazer missões e de praticar a evangelização como nós temos praticado até aqui. Mas se plantar igrejas continuar a depender exclusivamente desse modelo que envolve uma instituição forte por trás, uma igreja forte, uma junta de missões, uma organização forte atrás, centros treinando e enviando missionários com um sustento integral garantido, provendo toda a infraestrutura necessária. Se plantar igrejas requer tudo isso. Nós não veremos muitas igrejas sendo plantadas. Como eu disse, irmãos, eu sou grato a Deus, sabe, pelos nossos centros de treinamento, de instituições missionárias. Eu mesmo busquei há pouco tempo treinamento numa dessas instituições. Eu creio que realmente missionários que são enviados para lugares longe, para outros países, têm que sair da sua própria comunidade para plantar uma igreja lá no interior do Rio Grande do Sul. Realmente precisa do apoio e precisa de uma instituição atrás, fornecendo toda a infraestrutura que ele precisa. Mas o que precisa mudar
é a nossa maneira mais diária de fazer missão. Precisamos mudar a lógica missionária que tem feito, de certa forma, a cabeça do nosso povo. Uns poucos missionários, evangelistas, indo, enquanto a grande maioria dos crentes ora ou contribui. Não tem sido essa a nossa visão de obra missionária? Não tem sido assim que nós temos definido a obra missionária? Indo, orando, contribuindo. Mas eu tenho que, aqui, irmãos, vão me perdoar, especialmente o reverendo Hernandes Dias Lopes vai me perdoar, porque ele, talvez respondendo a pergunta de alguém que dirigiu a ele talvez essa pergunta, que se tornou o título de um artigo que ele publicou no seu site pessoal. E a pergunta foi: o que eu posso fazer por missões? E ele respondeu: eu posso orar. Segundo, eu posso contribuir. Terceiro, eu posso ir. O reverendo Hernandes, por favor, me perdoe, mas quando eu leio isto, eu interpreto isso da seguinte forma: como se orar, contribuir ou ir fossem alternativas à nossa escolha sobre como fazer missões. Eu posso escolher. Eu vou fazer missões orando. Eu vou fazer missões indo. Eu vou fazer missões contribuindo. Mas quero que você pense comigo. Se missões se faz ou orando, ou contribuindo, ou indo, segue-se, eu chego à conclusão de que se eu estou orando, mas não estou contribuindo e não estou indo, eu estou fazendo missões? Eu não posso concordar que fazer missões fica entre essas três alternativas, porque fazer missões é fazer as três coisas simultaneamente. Eu tenho que orar, eu tenho que contribuir e eu tenho que ir. Às vezes, para mim, o ir vai ser atravessar a rua. Como diz o reverendo Medeiros, eu só tenho que atravessar a rua. Outros vão ter que tomar um avião, vão ter que ir para um lugar longínquo, vão precisar de uma estrutura para fazer isso. E graças a Deus, nossa igreja pode oferecer esse suporte e essa estrutura. Mas quanto mais eu leio a minha Bíblia, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu me convenço que o trabalho evangelístico, o trabalho missionário, sabe, aquele trabalho na nossa igreja local, ele precisa voltar a pertencer ao povo de Deus. Porque o cristianismo foi sempre um movimento do povo. Como eu li para vocês, todo o crescimento primário, inicial da igreja se deveu à ação dos crentes comuns, como eu, como você. Até porque esse indo, quando dito por Jesus lá em Mateus 28, ele descreve, na verdade, uma maneira de viver, ele descreve uma estratégia. Enquanto estamos indo, vivendo, enquanto estamos trabalhando, estudando, vivendo, enfim, nós fazemos discípulos. Então, nesse sentido, olhamos para essas atividades como fazendo parte deste indo enviado por Jesus. Então, eu não vou
ao trabalho. Eu sou enviado ao trabalho. Eu não vou a uma universidade, sou enviado a uma universidade pelo Senhor. Eu não vou ao mercado, mesmo no dia a dia, mas sou enviado ao mercado, porque lá eu posso ter oportunidades, o Senhor pode abrir portas para que eu compartilhe a fé com alguém. Eu não vim morar em São José dos Pinhais, eu fui enviado para morar em São José dos Pinhais. Aonde eu moro, eu não vim morar por escolha própria, mas eu fui enviado. O Senhor me enviou, abriu as portas para que eu estivesse aqui. Não somente eu, você também. Fazendo, seja lá o que for, indo aonde quer que for, mesmo as suas saídas mais diárias e corriqueiras, nós devemos encarar isso como sendo um ato onde o Senhor está nos enviando. É o indo de Jesus, falou lá em Mateus 28. Mas por que que isso não está acontecendo? Por que que vemos tão pouco disso? Dos crentes, dos membros da igreja, frutificando, evangelizando, fazendo missões na sua vizinhança, no seu local de trabalho. Eu creio que isso não está acontecendo porque está faltando a nós, como povo de Deus, as características que fazem desse povo um povo missionário. Quais são as características de um povo missionário? E aqui Atos, de novo, Atos 2, é um texto importante para a nossa compreensão. Quero ler com você. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, dos moradores ali da cidade. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Acompanhe comigo, eu creio que essa ordem em que essas características estão nomeadas aqui não é fruto do acaso. Eu e você cremos que a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz, é Deus que diz, através de agentes humanos, mas sem erro. Então, quando o Espírito Santo inspira Lucas a escrever esse relato, e ele faz o relato nessa ordem, é porque tem um sentido, um significado nisso. E a primeira coisa que ele diz que caracteriza uma igreja, um crente missionário, é o estudo da palavra. Ele diz aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O estudo da palavra, o conhecimento das Escrituras, é garantia de equilíbrio espiritual para o discípulo. Discípulos de Jesus, crentes que não conhecem as Escrituras, não leem, não meditam, são extremamente vulneráveis a uma série de enganos e de doutrinas falsas que se difundem por esse mundo dito evangélico. Romanos capítulo 2, no verso 2, diz que nós devemos deixar que Deus transforme nossas mentes. E que isso ele faz, a nossa transformação acontece pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar
qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a palavra de Deus aqui, as Escrituras, tem um papel extremamente importante. A segunda coisa mencionada, a segunda característica mencionada é a comunhão. Perseveravam na comunhão, verso 42, verso 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A comunhão, o estar juntos, é um testemunho poderoso da chegada da realidade do reino de Deus, que nos une, que nos coloca juntos para viver um outro tipo de comunidade, que alguns têm denominado de uma comunidade alternativa, porque é diferente a maneira de viver dos crentes juntos, cuidando uns dos outros, da maneira como as pessoas vivem na sociedade aí fora. A terceira qualidade mencionada aqui, a terceira característica é a oração. Verso 42 diz que eles perseveravam nas orações. A oração comunitária, a oração individual é a base da nossa vida, irmãos, é a nossa respiração espiritual. A quarta característica é a pureza de vida, uma vida de santificação. Verso 43 diz, de Atos 2, em cada alma havia temor. E Romanos capítulo 12 vai falar sobre isso também, que o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal, apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. É um chamado à pureza de vida, é um chamado à santificação. A quinta qualidade mencionada são as boas obras. Verso 44, todos os que criam tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade, contando com a simpatia de todos. As boas obras geram uma atitude simpática e receptiva da comunidade que vê a igreja, que vê os crentes com essa disposição de servir as pessoas ao seu redor. A sexta característica mencionada é a adoração. Verso 46, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, louvando a Deus. A adoração que acontecia no templo, que acontecia nas casas, no partir do pão, nas casas, essa comunidade que vive a adoração dessa forma, o culto é uma expressão que deve permear, que deve estar presente em todos os momentos na vida de um crente. Romanos capítulo 2 vai dizer que também é um texto que trata sobre a nova vida em Cristo. Ele vai dizer que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional que Deus espera receber de nós. O culto acontece quando nós rendemos nossas vidas, quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus sobre nossas vidas. Eu me perguntei por que o culto veio aqui no final da lista. Porque não presta culto racional, culto verdadeiro a Deus, a pessoa que não conhece as Escrituras, não lê, não medita, não aproveita as oportunidades que tem de ouvir a exposição da Escritura, na escola dominical, nos cultos. Não presta culto verdadeiro a Deus a pessoa que não cultiva a comunhão com seus irmãos, a pessoa que não tem vida de oração, que não vive uma vida de santificação, de boas obras. Por isso eu acredito
que o Espírito Santo inspirou Lucas a relatar, em último lugar, que perseveravam unânimes no templo e partiam o pão e também adoravam nas casas. Eu quero concluir. Qual aspecto desses mencionados aqui é o mais importante? Qual deve ser a prioridade da minha vida, da vida da igreja? A minha resposta é que todos são igualmente importantes. Quando nós enfatizamos uma dessas características, nós enfraquecemos as outras. Quando nós enfatizamos e damos importância demais a uma dessas questões, nós damos oportunidade para que deformações surjam, porque perdemos o equilíbrio. O crescimento, irmãos, da igreja é resultado, eu não tenho dúvidas disso, nenhum de nós tem. O crescimento da igreja é resultado de um favor de Deus, um favor indispensável do Senhor, enquanto nós vivemos uma vida equilibrada, onde essas características da palavra de Deus, da oração, da comunhão, da santificação, das boas obras, estão bem presentes. Primeiro, porque estas características, elas nos identificam como cristãos. Como ser cristão e não viver essas características. Mas, em segundo lugar, porque este estilo de vida, uma vida marcada por essas qualidades, ela atrai pessoas a Jesus. Assim que o texto diz, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto viviam aquelas qualidades. Enquanto viviam assim, eles tinham a simpatia do povo, de todo o povo, da vizinhança. E o Senhor, então, lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A minha pergunta, e é a mim mesmo que me pergunto também, quais marcas, quais qualidades desse viver missionário eu estou negligenciando, ou eu estou manifestando ou não na minha vida? E qual dessas qualidades eu estou em falta? Quero orar com você. Pai, te agradecemos pela tua palavra, por esse meditar a respeito desse assunto tão importante, que é como viver uma vida missionária. Senhor, queremos ter equilíbrio nas nossas vidas. Nós te louvamos pelos missionários, evangelistas, que saem e vão para lugares longínquos para evangelizar, para fazer missões, plantar igrejas. Mas nós cremos, Senhor, que temos sido relapsos com o chamado do Senhor para sermos missionários e evangelistas aonde estamos, nos lugares onde o Senhor nos tem enviado, na nossa vizinhança, na nossa rua, no nosso local de trabalho, de estudo. Pai, dá-nos recuperar de novo essa ênfase da evangelização. Todos nós precisamos ir, todos nós precisamos orar, todos nós precisamos contribuir. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida.